Foi um momento muito esperado pelos católicos. O Papa Francisco já teve alta e voltou ao Vaticano. Mas antes de deixar a Policlínica Universitária Gemelli, onde esteve internado durante 5 semanas, ainda cumpriu o prometido. Apareceu à varanda e saudou as centenas de pessoas que esperavam na rua. Foi a primeira vez que o Papa apareceu em público desde que foi internado com uma pneumonia. Agora, o Papa Francisco vai estar em repouso durante 2 meses na residência de Santa Marta, um período em que deve evitar encontrar-se com grupos de pessoas e fazer grandes esforços. Mesmo assim, os médicos esperam que o Papa retome as atividades normais e volte a falar como antes. Este foi o internamento mais longo de Francisco desde que é Papa, há 12 anos. Durante estas semanas teve várias crises e em 2 momentos chegou a estar em perigo de vida. Pope Francis greeted the crowd here at Rome's Gemelli Hospital, making his first public appearance in more than 5 weeks. He waved from his hospital window to the hundreds of people gathered outside. Today is a special day for the Pope. Worshippers around the world have one more reason to celebrate. In fact, after battling pneumonia, since being admitted to hospital on the 14th of February with a severe respiratory infection, he has been finally discharged. He has returned to his residence in the Vatican, but he will need a further 2 months of rest. That's according to his doctors in a briefing on Saturday. They also said that he will continue rehabilitation therapy and hopefully be able to resume his activities soon. They have advised him against attending meetings with large groups or those requiring significant efforts. Pope Francis is said to be in good spirits, and according to his doctor, he had been asking to be discharged for the past few days. Giorgio Orlandi for Euronews at Gemelli Hospital in Rome. Mais de 10 mil pessoas manifestaram-se no centro de Amsterdão, nos Países Baixos, um protesto contra o racismo e a extrema-direita. Foi uma forma de marcar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, que foi celebrado na sexta-feira, um dia instituído pelas Nações Unidas em memória das vítimas de um massacre durante a apartheid na África do Sul. Os manifestantes traziam cartazes onde se lia "Nunca mais", numa referência à ascensão da extrema-direita na Europa, mas também mensagens de solidariedade com a Palestina e com os manifestantes na Turquia. E estas são imagens de Toulouse, uma das cidades francesas, onde também decorreram manifestações contra o racismo. Cerca de 91 mil pessoas participaram nos protestos em todo o país, segundo os números do Ministério do Interior de França. Estes manifestantes estão preocupados com a extrema-direita, que tem conseguido bons resultados eleitorais no país, e também com o plano do governo para limitar a imigração. Na multidão também muitas bandeiras da Palestina, com o presidente francês a ser acusado de cumplicidade com o governo israelita. Em Istambul, centenas de manifestantes conseguiram romper a barreira policial e chegar perto do tribunal. Lá dentro, o presidente da Câmara da cidade, Ekrem İmamoğlu, foi apresentado ao juiz e foi-lhe declarada a prisão preventiva como medida de coação. Em causa estão acusações de corrupção e ligações ao terrorismo. İmamoğlu foi detido na quarta-feira, interrogado durante 2 dias. Desde então, nas ruas da Turquia, as manifestações nunca mais pararam, algumas com confrontos, como esta, em que a polícia usou gás-pimenta, gás lacrimogéneo e balas de borracha. Entretanto, o presidente turco falou destes protestos. Recep Erdogan acusou a oposição de criar um clima de tensão e caos ao incitar as manifestações. O presidente da Câmara de Istambul era neste momento o grande adversário de Erdogan nas eleições presidenciais marcadas para 2028. A prisão de İmamoğlu pode levar a ainda mais protestos. Milhares de pessoas estiveram nesta praça de Bratislava com muitas bandeiras da União Europeia e cartazes contra o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, um cenário que se repetiu noutras cidades do país. Foi mais uma sexta-feira de protestos contra Fico. Os manifestantes pedem a admissão do primeiro-ministro eslovaco, que acusam de ter políticas pró-Moscovo.
Estes protestos são já regulares, começaram em dezembro, depois de Fico ter ido a Moscovo e se ter encontrado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Fico foi um dos poucos líderes europeus a ir a Moscovo depois da invasão da Ucrânia. Robert Fico também defendeu as razões da Rússia para invadir a Ucrânia, cortou todo o apoio financeiro e militar a Kiev e tem repetido a ideia de retirar a Eslováquia da União Europeia e da NATO. Apesar destes protestos, o primeiro-ministro eslovaco não mostra qualquer intenção de se demitir e acusa mesmo estes manifestantes de serem apoiados por entidades estrangeiras. Volodymyr Zelensky recebeu o presidente da Chequia, Petr Pavel, em Kiev e na conferência de imprensa falou das negociações para um cessar-fogo. O presidente da Ucrânia acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de empatar os esforços para a paz. Zelensky diz que Kiev aceitou uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo completo já há mais de uma semana, mas não há desenvolvimentos porque Putin ainda não respondeu à proposta. Zelensky também acusou Putin de continuar a atuar como um agressor, com a Rússia a bombardear a Ucrânia, apesar de estar em vigor uma trégua parcial. Este cessar-fogo parcial foi acordado na última quarta-feira, depois de conversas telefónicas com o presidente norte-americano Donald Trump. O assunto vai voltar a estar em cima da mesa esta segunda-feira, o dia em que começam as conversações de paz entre os dois lados na Arábia Saudita, com a mediação dos Estados Unidos. Uma única pen USB infectada e um vírus espalha-se. Todo o sistema de mísseis de um navio de guerra francês fica paralisado. É apenas um dos cenários fictícios que estes oficiais de guerra cibernética estão a enfrentar numa base naval em Toulon, no sul de França. Durante 2 semanas, 15.000 elementos de todos os ramos das Forças Armadas francesas serão postos à prova. Objetivo: reforçar as defesas cibernéticas a partir de cenários do mundo real, muitos deles inspirados na invasão total da Ucrânia pela Rússia. Notre mission, dans un premier temps, c'était de réaliser des prélèvements techniques sur le système potentiellement compromis, infecté, pour ensuite, une fois les prélèvements effectués, effectuer une analyse pour savoir ce qui s'est passé sur le système. On s'entraîne pour dérouler les procédures, utiliser les outils, et pour que le jour où ça arrive, on soit performant et opérationnel. Em caso de crise real no mar, o exército francês deve aprender a reagir com rapidez. En cas de remontée d'une attaque cyber comme c'est simulé dans cet exercice, on va pouvoir vraiment mettre en place les mêmes chaînes fonctionnelles qui sont toutes déroulées dans cet exercice en intégralité, mais cette fois-ci avec une vraie pression opérationnelle qui fait que les gens vont devoir réagir le plus vite possible pour compresser les temps et récupérer au plus vite la disponibilité du système d'armes en question pour qu'on puisse continuer la mission. Com o aumento das ameaças digitais, o exército francês planeia reforçar a força de guerra cibernética. A meta é passar de 4 para 5.000 especialistas até 2030. O antigo ministro da Defesa da Polónia foi acusado pelo Ministério Público depois de ter publicado planos de contingência do governo em caso de uma invasão russa. Mariusz Błaszczak, que pertenceu ao Partido Conservador Lei e Justiça, que esteve no poder entre 2015 e 2023, revelou há 2 anos um plano de defesa militar elaborado em 2011 perante uma eventual ofensiva russa. O documento previa que as forças polacas recuassem para o oeste, em direção ao rio Vitsula, no caso de um ataque vindo de leste. Os procuradores alegam que Błaszczak excedeu os seus poderes ao publicar informação que dizem ser confidencial. As acusações contra o antigo ministro surgem como o mais recente acontecimento numa série de problemas legais que têm afetado os membros do Partido Lei e Justiça, depois de, na semana passada, um antigo deputado ter sido detido por corrupção. Estarão as esferas de influência a regressar ao panorama internacional? O conceito perdeu relevância no final da Guerra Fria, mas nos últimos tempos parece ter voltado a ganhar destaque com o regresso de Donald Trump à Casa Branca e a invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo um especialista em política, o interesse da Europa é evitar a formação de esferas de influência exclusivas.
threat of a sphere of influence is that you cut others off from resources and trade. And certainly for Europe, this is a problem because we are an export economy and we need to import most of our resources. If you would get a general race to establish spheres of influence, then you would see great powers trying to convince or even to coerce other states to join their side. That would certainly increase geopolitical tensions and ultimately it could trigger conflict. A Rússia, a China e os Estados Unidos estão a tentar ganhar terreno. O presidente americano ameaçou anexar a Groenlândia e o Canadá, o que, segundo o especialista, trata-se apenas de uma expansão territorial e não de uma esfera de influência. So Russia is definitely trying to establish an exclusive sphere of influence by military means in its near abroad. China is very smartly gaining lots of influence across the world, but mostly through an economic and political strategy. But that could only become an exclusive sphere of influence if other players, including the European Union, would abandon those countries to China. But that's not happening. Para a União Europeia, o alargamento do bloco é uma forma de aumentar os seus valores. Mas, de acordo com o especialista, não se trata da criação de um espaço de influência. So the European Union is, of course, increasing its power and influence by enlarging, but enlargement is not creating a sphere of influence. If another state joins the Union, it becomes part of us. A sphere of influence will be around ourselves, it will not be part of ourselves. Uma esfera de influência designada como uma zona geográfica que uma potência declarou unilateralmente como o seu espaço exclusivo e sobre o qual exerce um controlo político, económico e militar.